Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 4 de novembro de 1934, lição 5, Crescimento Cristão, Lucas capítulo 2, versos 42 a 52, 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 8. E tendo ele já 12 anos, subir a Jerusalém, segundo o costume, do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e buscaram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E eles, vendo-o, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te buscávamos. E ele lhes disse: Por que é que me buscáveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto áureo. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Resumo da lição. Jesus na festa da Páscoa, versos 42 a 45. No meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, versos 46 e 47. Jesus, consciente do seu ministério, versos 48 a 50. A submissão de Jesus aos pais, verso 51. Jesus crescendo para com Deus e os homens, verso 52. O crescimento na graça e conhecimento de Jesus Cristo, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Assim como os filhos se parecem com os pais e, em muito, se tornam seus imitadores, assim também aqueles que, pela fé no nome de Jesus, foram feitos filhos de Deus, se tornam cada vez mais parecidos com Jesus. Portanto, Jesus é o modelo do crescimento cristão. Na sua visita ao templo, em Jerusalém, encontraremos alguns pontos importantes. Ele palmilhou longos dias de viagem, o extenso caminho que vai de Nazaré a Jerusalém, a fim de assistir à festa da Páscoa. Ainda que essa viagem pode ser atribuída ao zelo dos seus pais, contudo, conhecemos que o seu próprio zelo não era menor a respeito dos negócios do pai. Verso 49. A frequência do povo de Deus às reuniões de adoração tem uma grande importância no crescimento cristão. Ainda que os filhos não tenham verdadeiro interesse em assistir na casa de Deus, mesmo assim, deixa resultados importantes para o futuro, a sua condução por intermédio dos pais. Não deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, refere-se também aos filhos, que ainda estão debaixo do domínio dos pais. Uma outra coisa importante para o crescimento espiritual é ouvir e interrogar aos que são competentes a responder o que precisamos conhecer. Muitos, porém, querem logo começar a ensinar e ficam inchados no conhecimento que têm, mas a Escritura diz que não devemos querer ser mestres. Jesus, ainda que fazia aos doutores admirarem-se das suas respostas, mesmo assim estava ali ouvindo e interrogando. Jesus estava consciente da sua missão importante, do negócio do seu pai. Entretanto, submeteu-se imediatamente a Maria, sua mãe.
Submissão às autoridades do lar, do país ou da igreja é um dos pontos mais importantes para poder haver crescimento, porque quem não tiver submissão jamais se poderá tornar um bom filho, um bom cidadão, um bom membro do corpo de Cristo. Davi foi submisso a Saul, ainda que este era rejeitado de Deus. Era seu perseguidor e devia ficar tirado por Deus para Davi se tornar seu sucessor. O crescimento não é só no saber e estatura, mas também na graça. Não só ter a aprovação da parte dos homens, mas também de Deus. Pedro, na sua segunda epístola, expõe-nos uma escala importante no crescimento cristão, a qual cada crente, com diligência, deve aplicar-se em subir. Não podemos, neste resumo, tratar particularmente de cada experiência e virtude cristã, aqui enumeradas. Só queremos notar que a virtude aqui deve ser tomada no sentido de coragem para confessar a fé recebida, a temperança. Igualmente, não só deve ser limitada às bebidas fortes, mas também deve abranger todos os nossos atos sobre a caridade. Podemos estudar 1 Coríntios capítulo 13, onde vamos conhecer a importância dessa graça. A diligência em buscar essas virtudes fará do crescimento cristão uma realidade e firmará o crente para que não caia.